Vamos lá então, Giovana. Continuando aí na aula de estequiometria, que nós paramos na aula passada. Deixa eu projetar aqui. Não apaga a luz aí não, pô. Renato. Ô, Renato. A luz. Então tá aí, ó. Vamos lá então, seguindo aí os exercícios da aula passada. Você vai ter na prova da Unifenas, que é estequiometria. Paramos nesse exercício aqui, 4, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui para a gente fazer os exercícios de genética também. Vamos lá. Então, aqui no exercício 4, olha só o que ele está dizendo para a gente aqui. Então, nesse exercício aqui, ele diz assim: há alguns meses, a Petrobras anunciou que reduziria de 5% para 3% o teor de enxofre no óleo diesel. Então, você vai ter aqui uma redução de 5% para 3%, então uma redução de 2% do teor de enxofre do óleo diesel. Agora, o que interessa é que essa redução não representa, então, isso significa que 272 toneladas de enxofre a menos por dia, então, ou seja, 272 toneladas de enxofre diário será lançado a menos por dia na atmosfera, tá? Sabe-se que o enxofre contido no óleo é, na realidade, transformado em dióxido de enxofre, um gás, no momento da combustão, o momento que nós chamamos de queima ou combustão. Aí ele diz assim: qual a massa em toneladas desse gás que deixará de ser lançada na atmosfera por dia devido à melhoria anunciada? Bom, esse exercício é um exercício muito fácil, né? Aí ele vai te dar assim, massas atômicas relativas. O oxigênio tem uma massa de 16 unidades ou gramas por mol, e o enxofre tem uma massa de 32 gramas por mol. Então, assim, ele te deu aqui a equação. Então, você tem o enxofre reagindo com o oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Ah, Zé, então ele me deu a equação, deu. Então, próximo passo. Primeiro passo, você já tem a equação, então, aqui escrita. Próximo passo é você balancear essa equação. Então, se tem um S aqui, tá beleza, 2 oxigênios, 2 oxigênios. A equação está balanceada, tá? Vamos fazer a proporção aqui, então, ó. Ele te deu a equação e te deu as proporções. Como ele te deu que o enxofre tem 32, tá, gramas por mol e o oxigênio 16 gramas por mol, o que você vai fazer aqui, ó? Ele está estabelecendo a relação entre o enxofre, que deixa de ser liberado para a atmosfera, e essa quantidade é significativa, porque, na verdade, ela está baixando 2%, e esses 2% que ela está baixando representa aí 272 toneladas a menos, tá? Ou 272 toneladas diárias a menos de enxofre. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, o enxofre da equação, a massa dele é 32 gramas por mol. Ele está reagindo para produzir CO2. Ah, então, Zé, esse enxofre aqui, ó, 32 gramas por mol, ele está reagindo para produzir o SO2, não o CO2, SO2. Então, tem 2 oxigênios aqui, tem 16 gramas, então 32, 2 oxigênios,
e tem o enxofre, que tem 32. Aí eu calculei aqui, ó, o que nós chamamos de massa molecular. Então, 32 com 32, 64. Então, cada 32 gramas de enxofre elementar, eu estou produzindo 64 gramas por mol do dióxido de enxofre. Bom, qual que é o valor que está sendo reduzido aqui na atmosfera, Zé? Bom, o valor que está sendo reduzido na atmosfera é de 272 toneladas por dia. Ah, então, 272 toneladas por dia a menos, né? Tá, então, quanto que essas 272 toneladas diárias representam em se tratando do dióxido de enxofre, que é a forma que vai chegar à atmosfera? Então, 272 toneladas de enxofre elementar representam um valor X. Pois bem, se eu tenho aqui grama e tenho grama, eu posso cortar, né, grama com grama. Aqui eu tenho tonelada, logo minha incógnita aqui X vai dar em tonelada. Então, o exercício aqui é medíocre, muito fácil. Então, você vai fazer aqui regra de 3 simples, né? 32 vezes X, que é igual a 64 vezes 272. Então, fazendo aqui a regra de 3, vou ter esse valor aqui, 544 toneladas, tá? De SO2, que vai deixar de ser lançada na atmosfera. Ô, Zé. Então, esse exercício é o exercício mais básico dos básicos, digamos assim. Tá? Então, assim, treinando através do básico, você ir fazendo os demais aqui, que tem uma certa complexidade. Oi. Tenta mandar pra gente esses exercícios, igualzinho você mandou o de genética de populações. Eu vou mandar, Marcela, porque eu vou terminar eles hoje, eu já mando já com a resolução. Eu não mandei na aula passada, porque nesse PDF que já tem a resolução, entendeu? Aí deixa eu terminar eles aqui, que aí você já fica com o exercício, com a resolução. Então Se tá. eu mandasse a resolução já, ia dar aula hoje, ia mostrar já o negócio que já estava resolvido com vocês. Por isso que eu não mandei, eu já, no final dessa aula... Aí, Beleza. assim, ó, para se obter manganês metálico, muito utilizado em diversos tipos de ácidos resistentes, o dióxido de manganês reage com o alumínio metálico. Aí, esse aqui é um tipo de exercício já mais emocionante, segundo a equação. Não que é a mesma coisa do outro, é fácil. Mais emocionante em que sentido? Aqui, ó, eu estou te dando a equação balanceada. Na Unifenas, de repente, eu não vou te dar a equação balanceada. Então, você toma cuidado com isso, tá? Então, na Unifenas, o máximo que pode acontecer é você ter a equação lá, um MnO2 mais alumínio, dando o dióxido de manganês mais alumínio, dando o trióxido de alumínio, liberando manganês metálico. Te dou a equação. Aí você vai ter que ter a percepção para fazer o balanceamento, tá? Então, aí você tem que prestar atenção. Zé, no balanceamento desse aqui, esse tipo de balanceamento aqui, é um balanceamento fácil, Zé? Bom, tecnicamente, mais ou menos, vou chamar assim, né, para não causar pânico. Mas não é um balanceamento assim tão bobinho, não, tá? Por quê? Esse balanceamento aqui, ó, eu tenho 2 alumínios de cá e tenho... Aliás, eu tenho 2 alumínios de cá e tenho 1 alumínio. Então, assim, quando você está balanceando essa equação aqui, a primeira reação sua é colocar 2 alumínios de cá, ó, tá vendo? É o que pode acontecer na prova da Unifenas também. Aí você fala, bom, Zé, mas aqui vai dar zebra, hein? Pode dar zebra, mas aí você tem que prestar atenção no detalhe. Zé, eu posso balancear por tentativa isso aqui? Poder pode. Tentativa é tentativa. Até que você chegue aos coeficientes ideais. Mas você pode observar também o número de oxidação. Você tem uma equação aqui que está tendo variação no NOx. E essa observação é muito importante. Por exemplo, se aqui eu tenho ó, o oxigênio menos 2, então 2 vezes menos 2, vai dar mais 4 aqui, né, Zé? Isso. Tudo isso aqui é somatório e vai dar 0. Então, se aqui, Zé, está dando mais 4, esse manganês aqui, ó,
Qual que é esse manganês aqui, Zé? Ah, esse manganês aqui, então, ele vai ser o, ó, aliás, aqui está dando -4, esse manganês aqui vai ser o +4, né? Então, ó, eu estou tendo uma variação de NOx aqui, ó, de 4 para 0. Então, se eu estou tendo uma variação de NOx de 4 para 0, o que eu faço aqui, ó? O delta eu coloco invertido, eu coloco aqui no alumínio, né? Aí eu já coloco aqui 4 alumínios, entendeu? Eu posso usar aqui, de uma forma mais rápida, o balanceamento por oxi-redução. Ah, então se eu colocar 4 alumínios de cá, é porque eu tive uma variação de NOx de 4, coloquei 4 alumínios de cá, aqui eu já tenho 2 alumínios, que legal, hein? Aqui você já tem 2 alumínios, eu preciso de 4, aí eu coloco mais 2 aqui, aí deu 4. Ah, então você já balanceou o metal primeiro, né, Zé? Isso, balanceei o metal. Agora o resto fica fácil. Por quê? Olha só o que vai acontecer, ó. Oxigênio, eu tenho 6, ó. Passo a ter 6. 2 vezes 3, 6. Tá? Aqui, Zé, você tem 2. Então, qual o número multiplicado por 2 para eu ter 6? Então, é 3. Então, 3 vezes 2 deu 6. Ah, então eu passo a ter 3 manganês de casa. Isso. Então quer dizer que ele vai produzir 3 manganês metálicos. Como assim? Da forma com que eu dei o exercício aqui, balanceado é simples, certo? Mas se eu desse esse exercício não balanceado, você teria que fazer balanceamento por oxi-redução. Eu até recomendo que vocês assistam, não para que vai cair uma questão de balanceamento por oxi-redução, não estou falando isso, mas dentro de um exercício que envolva estequiometria e exercício, por exemplo, também de eletroquímica, muitos desses exercícios envolvem estequiometria. Então, você tem que ficar ligadão, tá? Porque, senão, num exercício como esse aqui, se eu te desse aqui, ó, só a equação sem os coeficientes de balanceamento, você ia ficar doido. Porque se você não soubesse fazer o balanceamento aqui por oxi-redução, você ia demorar muito tempo para terminar esse balanceamento aqui, ó. Ia tentar aqui no chute os valores, tá? Porque a oxi-redução você já sabe o valor certo aqui, que é 4 alumínio, você mata o exercício. Agora, se você não fizesse isso, você ia ficar aqui tentando, tentativa. A regra do macho, metal a metal, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, ela funciona bastante quando você não tem equações que envolvam oxi-redução. Quando tem equação que envolve oxi-redução, o método de tentativa pode ser demorado. Como na prova da Unifem você não tem muito tempo, né, é uma sainha bem justa, tá? Então, você fica meio perdidão, né, no caso desse aqui. Pois bem, ele te deu a equação, e essa equação está balanceada, e eu também te ensinei como fazer esse balanceamento. Supondo um rendimento de 100% para essa reação, a massa de dióxido de manganês necessária para se obter 5 toneladas de manganês metálico vai ser de aproximadamente. Então, vamos lá. Ele quer saber quanto de dióxido de manganês vai ser necessário para ele obter o manganês metálico. Então, qual a relação que eu estou fazendo aqui, Zé? A minha relação aqui é entre dióxido de manganês e manganês metálico, tá? Então, nesse cálculo estequiométrico, quem que eu vou utilizar? O dióxido de manganês e o manganês metálico. Então, ele não pediu nada do alumínio, Zé, não pediu nada do alumínio e do trióxido de alumínio. Não, ele não pediu. Podia ter pedido, mas não pediu, tá? Então, você esquece aqui do alumínio e do dióxido de alumínio. Por que eles foram importantes nessa equação? Eles foram importantes nessa equação para eu fazer o balanceamento. Essa é a importância maior deles. Mas o que eu vou utilizar na prática é o dióxido de manganês produzindo manganês metálico a partir de uma reação aqui que houve que no NOx, houve redução no NOx, né? Foi de -4 para 0. Então, houve redução do NOx de -4, tá? Então, vamos lá. Aí ele quer saber, então, a massa de dióxido de manganês necessária para se obter 5 toneladas aqui, ó, do manganês metálico.
Então, Zé, você vai usar o alumínio aqui? Não, alumínio não preciso. Eu preciso só do manganês e do oxigênio. Ah, você precisa só do manganês e do oxigênio. O dado aqui faltou, mas você sabe que o oxigênio é 16, né? Mas na prova vai estar lá, tudo bonitinho. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho a relação, então, do manganês, do dióxido de manganês, com 3 manganês metálicos que estão formando. Então vamos lá? Aí te deu, ó, o manganês é 55 gramas por mol. O oxigênio é 16. Então cuidado aqui que eu tenho nesse composto, ó, eu tenho 3 manganês e tenho 3 vezes 2 aqui, ó, eu tenho 6 oxigênios. Nossa, Zé, então que legal. Então, ó, 3 manganês, 3 vezes 55, eu vou ter aqui 165 gramas, tá? 6 oxigênios aqui, Zé. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 16, eu vou ter aqui 96 gramas. Então, somando aqui a massa molecular do manganês, no total, isso para 3 dióxido de manganês, tá? No total, 3 mols de dióxido de manganês produz uma massa molecular de 261 gramas por mol. Bom, 3 dióxidos de manganês, ou 3 mols de dióxido de manganês, está produzindo aqui na proporção de Proust, tá? Nas leis ponderais, 3 manganês metálico. Zé, Pode como falar. que você sabe que é manganês metálico esse? É porque você está sozinho aqui, e o NOx dele é 0, Marcelo. É um manganês sólido, não é um manganês metálico. Ele não está ligado em nenhuma fórmula. Qual outro podia ser manganês metálico aqui? Ah, eu não sabia disso. Aqui é o dióxido de manganês. Isso aqui, por exemplo, se eu perguntasse qual que é o alumínio metálico aqui, seria esse aqui, ó, ele está sozinho na Ah, fórmula, tá. é o metal, é o NOx dele é 0. Ah, Aqui já tá. é o alumínio formando aqui o óxido, certo? Então, Tá. aí, quando o metal ele aparece sozinho, isolado, ele é um sólido. Então, é um metal. Tá. Tá? É um Obrigada, José. metal. E agora, quando aparece, por exemplo, você tem lá oxigênio, quando é gás, vai apresentar aqui um O2, O3, o hidrogênio, H2, aí você sabe que é gás aquilo ali. Aí você coloca sempre 0 também no NOx, porque é um composto fechado já, né? Que é um gás. Tá. Aí você vai ter aqui, ó, se eu tenho 3 manganês, cada manganês vale 55, se eu tenho 3, é os 165 gramas por mol. Então, assim, objetivamente, o que está acontecendo aqui, ó? 261 gramas por mol está produzindo, do 3 mols de dióxido de manganês, está produzindo 3 manganês metálico, que equivalem a 163 gramas por mol. Agora eu quero saber, ó, para eu, que ele pede aqui, ó, para eu ter aqui, ó, para eu obter 5 toneladas de manganês metálico, quanto do óxido de manganês eu vou precisar? Então, eu vou colocar assim, ó, para eu obter 5 toneladas de manganês metálico, ó, aqui do lado de cá eu tenho manganês metálico. Quanto que eu vou precisar aqui do dióxido de manganês? Então, regra de 3 simples, né? Vou multiplicar esses dois aqui, dividir por 165. Então, eu vou ter um valor aproximado aqui, ó, de 8 toneladas, tá? 7,91 se aproxima para 8. Então, a prova, uma questão bem fácil, bem direta, só que a resolução estequiométrica da questão é fácil. É o que acontece com a estequiometria. O problema das questões de estequiometria são os detalhes. Por quê? Numa questão dessa mesmo, se eu tivesse feito essa questão, que não fui eu que fiz, mas se eu tivesse feito essa questão aqui, eu não teria dado o balanceamento, os coeficientes de balanceamento. Você teria que saber. Aí, numa questão dessa aqui, você tem que saber balanceamento por oxirredução, tá? Aí, se você não sabe balanceamento por oxirredução, você ia perder muito tempo para fazer o balanceamento dessa questão. Aí isso atrapalha
a prova como um todo. Agora, essa questão aqui é a questão chave para vocês, porque já é uma questão mais que pede uma arguição maior, tá, da matéria como um todo de estequiometria. Ela não fica restrita. E aqui também não daria também aqui o balanceamento. Aqui já está dado o balanceamento para facilitar a vida. Aí diz assim, a obtenção de etanol a partir do açúcar, da sacarose, por fermentação, aliás, tem tudo a ver isso aqui com a prova de vocês, porque aqui nós temos um tipo de fermentação que é muito importante para vocês, que é a respiração anaeróbia, ou fermentação, que nós chamamos aqui, fermentação também conhecida como fermentação, tá, alcoólica, que pode ser derivada dessa equação também, só que aí a gente coloca para vocês lá aquela forma resumida, né, que é a glicose, na ausência de oxigênio, então somente glicose quebra e dá origem a duas moléculas de etanol e libera 2 CO2 e liberam 2 ATPs, que é a equação que vocês têm que saber, da via glicolítica representada pela fermentação. Mas aqui ele partiu, então, da sacarose, que é um disacarídeo. Então, a sacarose mais água está produzindo aqui, ó, 4 etanol. Tá vendo aqui, ó, tem o etanol, composto orgânico, e aqui eu tenho o radical hidroxila, tá? Então, tem o composto orgânico com o radical hidroxila. Então, eu tenho 4 etanol, liberando aqui 4 CO2. Bom, aqui está fácil, porque as proporções aqui estão balanceadas. Aí vai dizer assim, ó, mas esse exercício não é um dos mais fáceis, vai ver por quê que agora. Admitindo-se que o processo tenha rendimento de 100% e que o etanol seja anidro puro, ou seja, ele tem a sua formulação lá de anidrido, esteja ali embutido com facilidade de assimilar moléculas de água, mas isso não interessa. Calcule a massa, ó, a massa em quilogramas de açúcar necessária para produzir um volume de 50 litros de etanol, suficiente para encher um tanque de combustível. Pois bem, esse tipo de exercício, estequiometria, na verdade é uma estratégia, muitas vezes, que a gente usa também na física. Não o cálculo estequiométrico, mas a mudança das unidades. Nessas mudanças de unidade aqui, ó, você pode levar um ferro muito grande, tecnicamente. Por quê? Porque, na verdade, ele quer saber quanto que de massa que você tem que produzir para você encher um tanque, um volume de 50 litros de etanol. Ah, Zé, então ele está misturando aqui quilo com litro. Ele está misturando quilo com litro, hein? Então, ele te dá alguns dados nesse enunciado. Só que esses dados aqui, dependendo da sua visão, pode mais complicar a tua vida do que ajudar, mas só que ele vai te dar os dados. Só que você não pode misturar aqui no exercício desse tipo, você não pode misturar aqui as famosas, tá, unidades. Então, primeiro, ó, ele te deu que a densidade do etanol ou a densidade do álcool é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, cuidado, hein? Centímetro cúbico, você está trabalhando aqui em ml. Então, vamos lembrar lá, ó, 1 centímetro cúbico, quando o médico pede para você tomar 5 centímetros cúbicos de determinado xarope, determinada medicação. Então, centímetro cúbico equivale a mililitro. Isso você não pode esquecer. E decímetro cúbico, você vai lembrar muito isso aqui agora do Érico, ó, equivale a litro. Então, por exemplo, se eu tenho 50 litros, eu tenho 50 decímetro cúbico. Ah, Zé. Então, 50 litros é igual a 50 decímetro cúbico, né? Isso. Agora, veja só, decímetro cúbico é diferente de centímetro cúbico, que é a unidade que eu tenho aqui, ó, para densidade, gramas por centímetros cúbicos. Ah, então eu tenho que lembrar daquela
regrinha lá, aquela régua? Tem. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, por exemplo, metro cúbico. Então, metro cúbico, eu tenho aqui metro, decímetro, centímetro, milímetro cúbico. Ah, então aqui está M, Zé, ó, M. Aqui está o decímetro e aqui está o centímetro. Então, ó, de decímetro para centímetros, eu tenho uma casa, né? Eu tenho uma casa. Só que uma casa, se eu estou trabalhando com medida volumétrica, é uma casa de 10 em 10, a terceira. Então, eu ando aqui de 1.000 em 1.000 para frente ou para trás, tá? Para eu estabelecer a conversão aqui, ó. Por quê? Porque 50 litros equivale a 50 decímetro cúbico, e aqui a unidade do etanol está em centímetro cúbico. Se eu confrontar as unidades sem a transformação, eu erro todo o exercício, tá? Então, vamos ver aqui, então. Aí, olha só. Eu tenho a sacarose na presença de água. Aqui ela está balanceada, né, Zé? Está balanceada. Está produzindo etanol. Está produzindo aqui, ó, 4 CO2. Então, vamos lá. Uma sacarose. Aí, o que você fez aqui? Como ele me deu a massa já, aí você já ganhou tempo. Ó, legal, legal. Ele te deu a massa molar da sacarose, 342 gramas por mol. E te deu a massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol. Pois bem, já te deu a massa molar, isso ajuda, né? Então, ó, para 342 gramas por mol de sacarose, eu vou produzir aqui, ó, não posso esquecer disso aqui. Se eu esquecer do coeficiente de balanceamento aqui, ó, do 4, porque aqui eu estou produzindo, então, ó, 4 etanol, tá? Ah, se eu estou produzindo aqui 4 etanol, eu estou produzindo 4 vezes. Qual que é a massa do etanol, Zé? A massa do etanol é 46 gramas por mol. Nossa, Zé, 46 gramas. Mas são 4 que eu estou produzindo, hein? São 4. Então, ó, 342 gramas de sacarose produz 4 vezes 46 gramas de etanol. Beleza. Agora, quantos litros ele quer, Zé, que seja produzido para que eu possa encher aqui um tanque? Então, eu vou ter um volume aqui, ó, de 50 litros, tá vendo aí? Porque 40 quilogramas ali, debaixo do 4 Então, eu vou explicar exatamente agora aqui, mãe, por que nós usamos 40 quilos aqui agora. Tá. Eu vou converter aqui 50 litros em quilo, tá? Diante da densidade que ele me deu. Então, veja aqui, ó. Se o volume que ele precisa é 50 litros, Zé, você vai jogar 50 litros que vai entrar? Não, não posso usar 50 litros aqui. Se ele me deu a densidade, eu tenho que converter quanto que equivale 50 litros em quilogramas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O volume é 50 litros. O que é densidade? Então, você lembra lá da química e da física, que a gente usa muito isso aqui, principalmente na calorimetria. Por exemplo, alguns exercícios de calorimetria, que o Eric gosta muito na prova da Unifenas, você sabe lá que macete, mas o problema é que, às vezes, no exercício, ele não te dá a massa. Ele te dá o quê? Ele te dá a densidade e te dá o volume, mas ele não te dá a massa. Aí, o que você faz? Você pega a fórmula do quimacete, substitui o valor de M por dV. Aí fica dV vezes Czinho vezes delta teta, tá? Aí você já mata o exercício sem a massa, porque ele te deu densidade vezes volume, aí a densidade e o volume, ele representa a massa, porque densidade é massa sobre volume. Então, ó, se densidade é massa sobre volume, eu posso dizer que massa é densidade vezes volume. Pois bem, aí eu tenho que tomar cuidado aqui, que é aquilo que eu falei para vocês ali atrás no exercício. Se eu tenho 50 litros, eu tenho, então, 50 decímetro cúbico. Ah, mas espera aí. Ó, essa densidade que ele me deu está em gramas por centímetro cúbico, ela é 0,8, tá? Aí, o que eu faço? 50 litros são 50 decímetros cúbicos. Agora, se eu tenho aqui, ó, decímetro
para centímetro, para eu igualar com a mesma unidade da minha densidade, eu vou passar, então, de decímetro para centímetro. Decímetro para centímetro, eu ando uma casa para frente. Se eu ando uma casa para frente, eu multiplico, tá? Por 10 a quanto? Aí eu olho o expoente aqui, eu estou trabalhando com medida volumétrica, isso vocês sabem bastante. Se fosse medida diária, eu colocaria 10 ao quadrado. Se fosse medida linear, colocaria só o 10, porque é 10 a primeira mesmo, né? Linear é elevado à primeira. Mas aqui eu tenho medida cúbica, ó, de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu estou andando de 10 a terceira em 10 a terceira para cada casa. Então, eu ando de 1.000 em 1.000. Isso significa que 50 litros equivale a quantos centímetros cúbicos? Bom, 50 litros equivale a 50.000 centímetros cúbicos. Então, para eu trabalhar com a mesma unidade, 50 litros aqui, eu teria 50.000 centímetros cúbicos? Exatamente. Vou multiplicar por 1.000 para eu passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Feito isso, agora, ó, eu sei que a massa é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico vezes 50.000 centímetro cúbico. Agora dá certo, Zé. Porque eu posso cortar aqui, ó, centímetro com centímetro. Se eu colocar só 50 decímetros aqui, ia dar zebra, Zé, que são 50 litros. Porque não dá para eu cortar 50 decímetro com um centímetro aqui, não dá. Tem que cortar na mesma unidade. Então, cortei centímetro cúbico com centímetro cúbico, multiplicando aqui, isso aqui vai dar quanto em gramas, Vai dar, a massa vai dar 40.000 gramas. 40.000 gramas. Então, quer dizer que um volume de 50 litros de etanol, tá? E ele representa uma massa de 40.000 gramas, Isso, representa uma massa de 40.000 gramas. Mas aí, se eu passar de gramas para quilo, dividir por 1.000, 40.000 gramas equivalem a 40 quilos. Aí eu posso dizer, então, que para eu encher um tanque de 50 litros de etanol, eu preciso de qual massa? 40 quilos de etanol. Então, 50 litros de etanol, nessa densidade que ele propôs no exercício, tá? Para essa densidade que ele propôs, 0,8 gramas por centímetro cúbico, eu preciso de 40 quilos. Aí, respondendo a tua pergunta, Marcelo, foi por isso que eu vou colocar aqui agora, ó, 40 quilos de etanol que vão ser aqui, ó, necessários para eu encher os 50 litros aí do tanque de combustível, tá? Porque eu converti 50 litros em quilo. Eu converti volume em massa, tá? Então, 40 quilos de etanol, que equivale a 50 litros, eu preciso de um valor X de sacarose. Então, quantos quilos de sacarose são necessários para eu conseguir encher o meu tanque com 40 quilos de etanol? Então, regra de 3 simples. Agora, o exercício aqui agora, ele morre na estequiometria básica, tá? Então, aqui eu vou ter 342 vezes 40. E aqui eu vou ter, ó, x vezes 4 vezes 46. Então, multipliquei e dividi por esse valor aqui, ó, que deu 24, 184, dividir por 184. Aí eu vou chegar nesse valor aqui, ó. Para eu produzir 40 quilogramas, que equivale a 50 litros, tá, de etanol, eu preciso de 74,35 quilogramas de sacarose. Ou seja, 34 quilos e 350 gramas de sacarose. Outra coisa, fala, Zé, mas aqui você está trabalhando com grama, aqui dentro você colocou em grama. Mas aí você aparece com quilo aqui, não tem problema? Não, porque aqui, ó, você pode cortar grama com grama. Se eu entrei com quilo aqui, ó, a unidade correspondente do valor da incógnita X vai ser em quilo também. Tem problema nenhum, tá? Você não pode, no caso da regra de 3, misturar essa unidade aqui com essa aqui que você vai multiplicar. Óbvio, aí não dá para você misturar, tá? Mas dá para cortar essa com essa? Dá. Agora eu não posso pôr, né, uma situação que não dá para sobrar o quilo para o lado de cá. Agora, nesse jeito que você pode cortar esse com esse, o que sobrar aqui vai ser em quilogramas mesmo, tá? Então, assim,
O exercício em si é igual aos outros. A resolução estequiométrica dele. É facinho. O problema é que, em vez de ele te dar a massa aqui direto, ele te deu um volume. Aí você teve que usar aquela estratégia que você usa muito na física também, a estratégia de conversão de volume, tá, para massa. Então, cuidado, porque as duas situações que mais mexem na cabeça é essa aqui, na verdade. Então, sempre você guarda na tua cabeça assim, ó, 1 litro tem 1 decímetro cúbico, que equivale a 1000 centímetros cúbicos, tá? Então, 1 litro tem 1 decímetro cúbico, tá? 1 ml, você guarda no cantinho, sempre vai ter 1 centímetro cúbico. 1 mililitro tem 1 centímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, e 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Essas duas aí, tá, para a física e para a química, são fundamentais. Que você usa constantemente nos enunciados. Agora, uma outra situação aqui também, que pode estar explícita ou pode estar implícita na sua prova. Vamos ver aqui qual que é essa situação. Vamos lá, então. Aquela história lá meio alquimista, né? De Dionísio. A lenda de Dionísio. Conta a lenda de Dionísio, conta a lenda que Dionísio deu a Midas. Esse Midas aqui é o rei de Fridas, de Frígia, tá? O poder de transformar em ouro tudo aquilo que tocasse. Em reconhecimento, Midas lhe ofertou uma barra de ouro obtida a partir de uma liga de ferro e chumbo. Então, tudo que tocava virava ouro. E aqui você teve, então, a conversão, tá, de ferro e chumbo em ouro. Considere que nessa transformação há conservação de massa. Então, no exercício de estequiometria, quando você lê essa parte, conservação de massa, nós estamos nos referindo aqui ao princípio de Lavoisier. Aquele mesmo que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Então, você tem aqui o princípio básico de Lavoisier. Tá? Aí diz assim, considere que da transformação, que é a conservação da massa, a conservação de massa, e que a liga possuía, olha só as informações que eu quero te dar, eu vou te mostrar aqui aonde você pode errar. Ela possuía 9 mols de chumbo, lembra da aula passada que a gente pegou lá aqueles valores molares, etc, tal, mostrou que Avogadro, ele pensava sobre isso, etc, tal, uma situação volumétrica constante, de pressão, volume e temperatura constante. Então, essa liga possuía 9 mols de chumbo e 2 mols de ferro. Então, 9 mols de chumbo e 2 mols de ferro. Aí diz assim, ó, a quantidade em mols de ouro produzida por Midas é aproximadamente. Então, toma cuidado aqui. Ele vai te fornecer aqui as massas molares. Ele vai te dar aqui que o chumbo, que é o Pb aí, ele tem 206 gramas por mol. O ferro, ele apresenta 56 gramas por mol. E o ouro, que é o AU, 197 gramas por mol. E aí, Zé, aí é fácil, né? Eu não preciso nem fazer conta. Se ele quer saber quantos mols, eu vou somar aqui, ó. 9 mols de chumbo com 2 mols de ferro vai dar 11. Eu venho aqui e marco a alternativa 11, tá certo? Claro que não. Você não pode misturar grandeza de massa com mol. Você pode fazer a proporção, tá? Mas aqui que já está a pegadinha mesmo. Então, vamos lá. Ele vai somar. Então, vamos fazer aqui separado, só para você enxergar. Ele vai somar aqui, ó, o chumbo com o ferro. Beleza? Esse chumbo com ferro que ele está somando aqui está se convertendo em ouro, Zé. Isso. Então, a partir do chumbo e do ferro, que era aquilo que eles criam, né, da alquimia,
Então, olha só, você tem a conversão em ouro. Então, deixa eu entender um detalhe aqui, Zé. Aqui eu tenho 9 mols de chumbo mais 2 mols de ferro, segundo a lenda, tá? Produzindo 1 mol de ouro. Vamos fazer. Olha como é que isso aqui é medíocre, hein? Ó, quanto que é a massa molar do chumbo? Ele te deu lá no enunciado que é 206, olha lá, 206. E do ferro, 56. Então, ó, 9 mol de chumbo. Então, o 9 aqui é como se fosse o coeficiente do balanceamento. Então, aqui, ó, 9 vezes o chumbo. Então, eu tenho 9 vezes 206 gramas. Mais 2 mols de ferro. Quanto que é a massa de ferro, Zé? 56 gramas. Então, o que você tem que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar o 2 vezes o quê? O 56, porque eu tenho 2 mols de ferro. Então, na verdade, ó, 9 vezes 206 dá esse valor 1.854, e 2 vezes 56 dá esse valor 112. Então, ó, analisando, ó, 9 mols de chumbo mais 2 mols de ferro, quanto de massa eu tenho no total? No total aqui, somando as duas massas, você vai ter aqui 1.966 gramas. Então, eu estou convertendo aqui, ó, 9 mols de chumbo com 2 mols de ferro em massa. Exatamente. Se você está convertendo aqui, deu 1.966 gramas. Isso. Então, presta atenção no outro detalhe. 1 mol de ouro, ó, 1 mol de ouro, o ouro aqui que eu produzi foi 1 mol. 1 mol tem 197 gramas. Agora, qual que é a massa desses dois metais aqui propostos no enunciado que vai ser convertida em ouro? Então, a massa dos dois é 1.966 gramas. Então, a somatória das massas aqui representa quantos mols de ouro que serão produzidos, tá? A partir de 9 mols de chumbo, do latim plumbo, e 2 mols de ferro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.966 gramas de ouro produzido está para X. Agora ficou fácil, né, Zé? Ficou, porque vai dar aqui, ó, regra de 3 simples, 1.966 dividido por 197. Então, dá para você aproximar aqui, né? Então, vai dar 9,98. Você vai aproximar aí para 10 mols. Aí, nesse caso, você viria aqui e marcaria a alternativa letra B. Marcaria aqui, ó, 10 mols. Tá vendo como é fácil? Só que você tem que prestar atenção. Porque aqui você podia cair do cavalo. Você podia falar assim, já são 11, né? Que coisa fácil, né? Então, aqui quando você tem uma questão específica abordando essa questão de mols, mas esses dados molares, ele pode estar dentro do enunciado de eletroquímica, por exemplo, tá? Você está resolvendo uma questão de pilha, aí você tem que prestar atenção, ó, houve uma redução, Zé, o chumbo aqui, por exemplo, quando que eu tinha chumbo de cá e chumbo de cá. Imagina que o chumbo está passando de mais 4 para mais 2. Houve uma redução, Zé, na pilha. Houve uma redução aqui no chumbo. Uma redução de quanto? De 2. Então, quando ele reduz 2, se houve redução, eu tenho 2 elétrons do lado esquerdo, seta para cá, produzindo chumbo, chumbo mais 2 aqui, ó, de chumbo 4, ele produzindo chumbo mais 2. Então, você tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Porque isso aqui envolve estequiometria, na verdade, é a parte de cálculo da química, que envolve quase todos os setores da química. Você vai resolver exercício de termoquímica, por exemplo, você usa estequiometria, eletroquímica e estequiometria. São muitos conteúdos que você vai usar, tá? A química. Agora, esse exercício aqui, em si, é mais para você raciocinar em cima da conversão de unidades, que vocês vão precisar muito da prova da Unifenas, tanto em questões de química quanto em física, do que para destacar aqui, porque a estequiometria aqui é básica. É o final do exercício.
Mas o problema é você raciocinar a matemática desse exercício. Tá? Eu até peguei aqui esse exercício, que é um exercício interessante, que é um exercício da FUVEST, mais para destacar a matemática dele na hora de você resolver um cálculo estequiométrico do que qualquer outra coisa. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó. O grafite de um lápis tem 15 centímetros de comprimento e 2 milímetros de espessura. Bom, quando ele te dá essas duas informações aqui, ó, ele já te coloca você numa situação legal. Por quê? Já para você que gosta de mexer com unidades distintas, ele já te dá duas informações aqui, ó. Ele te dá uma informação em centímetro e a outra informação em milímetro. Nossa, Zé, vou ficar aterrorizado. Você não vai ficar aterrorizado. Na prova da Unifenas, você vai entrar em pânico, tá? Você vai ficar lá estagnado, desde que você não tenha controle emocional. Se não tiver controle... Primeira coisa que você tem que aprender para uma prova, você tem que aprender a ter controle emocional. Ah, mas isso é difícil, né, Zé? É difícil, mas com a idade e com a vida, você vai aprender a ter isso. Ou senão você vai ser uma pessoa desesperada a vida toda, tá? Já viu aquela pessoa que... hoje, ela não tem nada para ela colocar na cabeça, assim, de anormal, tá tudo correndo bem. Aí ela começa já... A mente dela começa a trabalhar, começa a gerar aquela ansiedade na cabeça, etc. Tal. Conhece pessoas desse tipo? Então, você pegar hoje, talvez aí, eu acho que na estimativa, 6 a 7 em cada 10 pessoas, 60 a 70% das pessoas têm algum grau de ansiedade. Por que isso acontece? Porque ela tem algum desnivelamento no metabolismo cerebral, tem alguma coisa que não está legal, tá? Então, torna-se a pessoa muito ansiosa. E a ansiedade... Eu tenho todo mundo junto. A ansiedade, pois é, a ansiedade atrapalha em tudo na sua vida. Não é para fazer uma prova só, não. Tá? Como? Sei lá, você vai fazer uma entrevista de emprego depois que você está formado. Se é uma pessoa ansiosa, a pessoa já vê no teu semblante, o teu estado emocional ali, etc. Tal. E dependendo da área que você vai atuar, a pessoa do RH que vai te entrevistar, ela vai ficar com o pé atrás já de imediato, entendeu? Por causa da sua ansiedade. Por isso que ao longo da vida, aí você fala, Zé, para que é bom isso? Olha, é bom medicação? Claro, se o médico achar que deve tomar, tem que tomar. Agora, é bom a terapia? Olha, eu não sou muito adepto dessas coisas de terapia, não, porque se eu fosse conversar com um terapeuta, acho que ele ficaria mais louco do que eu. Mas assim, eu não sou muito adepto dessas questões de terapia, para mim, mas eu acho que isso é importante para os outros. Eu faço. Eu acho isso muito importante. Eu acho assim, eu vejo assim, trabalhos que são feitos com as pessoas nesse sentido, e eu acho que isso ajuda muito. Que é uma coisa assim, uma forma de se expor, externar os seus problemas, se abrir. Eu acho que o divã faz muito bem. No meu caso, eu, na verdade, nunca fiz, né? Mas, assim, eu estudei muito essa parte de psicologia, até na questão da igreja, para a gente conversar com as pessoas, entender o lado da pessoa, né? Pessoa que está, por exemplo, fase terminal de câncer, as coisas assim. Como é que você vai levar? Porque ali não é uma palavra da ciência que você tem que levar, é uma palavra de conforto, para que a pessoa reagir, para a pessoa lutar. Então é difícil, você tem que ter um lado, um aspecto psicológico para você trabalhar, né? Mas para você aprender a ter controle emocional, isso eu faço com vocês falam assim, nessa, mas o Zé é louca, mas por que eu pressiono vocês aqui às vezes? Eu coloco pressão em algumas situações. Porque você tem que aprender, não é para piorar o teu estado, é para você aprender a controlar o seu estado. Esse é o objetivo. Você tem que aprender a viver com determinada pressão. Por quê? Você sai do cursinho, você fala assim, nossa, o cursinho é o limbo da minha vida. Eu estou no purgatório aqui pagando todos os meus pecados, pelo menos segundo a doutrina católica, né? Aí você acha que o cursinho é o pior. E o cursinho não é o pior. O pior está por vir. Tá? Por que está por vir? Porque você vai para uma universidade, na universidade os professores não vão ter a paciência, os professores, na maioria das vezes, já são técnicos na área, já são doutores na área. Ele não vai ter a paciência que a gente tem de falar, conversar. Ele vai jogar em você, se vira. Você vai assistir uma aula lá de bioquímica, né? Que são duas professoras excelentes, vocês vão ter, se vocês fizerem aqui a Unifenas, na Unifenas, vocês vão ter duas professoras excelentes de bioquímica.
Só que elas vão descarregar a matéria, entendeu? Ela não vai ficar parando para vocês assim, falando, tá vendo aqui, ó? Olha o ciclo de Krebs, olha essa reação, olha a ATP. Não. Eu lembro que a Letícia chegava em casa e falou, pai, eu tive 2 aulas hoje, né? E a professora passou 80 slides nessas 2 aulas, foi lá projetando os slides, foi jogando lá, falando comigo, etc, tal, falando com a gente, etc, tal. Depois que terminou a aula, em 2 aulas, 80 slides. Aí fala assim, ó, lá na papelaria tal, assim, assim, eu deixo ali para xerocar, se vocês quiserem, vocês pegam lá depois os slides. Aí, tô com dúvida no slide, se vira, você tem que tirar a tua dúvida. Ó, tem um livro, a biografia que a gente trabalha é essa, você tem que buscar. Aí muda, não é nada mastigadinho mais, entende? Mas a vida é essa, a vida, se você quiser ser um bom profissional, você vai ter que ralar, vai ter que passar por tudo isso e vai ter que saber dominar isso, vai ter que saber dominar o seu medo interior que leva a sua ansiedade. Isso, eu quero que você me conheça depois que eu depois que eu passar nessa faculdade. Mas do que, Marcelo? Conhecer o quê? Eu quero que você me conheça, meu filho. Zé, eu sou meio louca também. Eu acho que por isso que eu dei certo com você, Zé. Por isso que você ficou meu amigo. Porque eu também sou meio louca. Eu vou falar pra você. Depois que eu passei nessa faculdade, minha vida mudou. Você vai ver. Não tô só falando isso, não. Eu falo isso pra minha psicóloga. Isso pode acontecer, porque quando você atinge, né? Você atinge um degrau, você conseguiu aquela etapa, você passou naquela etapa, e com a tua idade já, você pode ter, já vai caminhar para os 20 anos, você pode ter uma mudança aí drástica, entendeu? Pode ser, você tem um equilíbrio emocional melhor. Zé, depois que eu passar nisso, o meu objetivo é esse. O meu objetivo hoje é só passar nessa faculdade. Depois que eu passar, acabou. Não quero preocupar com mais nada. Eu quero curtir minha faculdade, eu quero viver minha vida. Os 4 anos que eu passei de sufoco, porque desde o primeiro colegial eu tenho essa medicina na cabeça. Então, esses 4 anos que eu passei de sufoco, se eu passar agora nessa faculdade, eu vou em tudo dessa faculdade, eu vou aproveitar minha vida, eu não quero nem saber de preocupação, nada. Aproveitar a tua vida você não vai não, viu? Por Porque quê? medicina são 6 anos. Você vai ver. Anos, você não aproveita em nada. Se você for fazer uma dedicação exclusiva, são 6 anos de dedicação à medicina. Mas vamos esperar primeiro chegar lá. Aproveitar aqui, eu tô falando, tipo assim, na faculdade mesmo, sabe? Tipo, estudar, me dedicar, e ter uma festinha com os amigos, eu vou, sabe? Vou me dedicar à faculdade, claro, exclusivamente, porque eu quero ser uma médica muito boa, eu quero fazer especialização em dermatologia, quero especializar mesmo, não quero só tirar o título, então eu tenho que estudar muito. Só que, tipo assim, a minha preocupação não vai ter mais, porque a minha preocupação é só entrar na faculdade. Depois eu me resolvo. Aí a tua preocupação... Então, você só não pode ser aquele tipo de paciente clínico que substitui, né? Quando ele alcança um objetivo, ele substitui para outra preocupação. Não. Espero que não seja esse caso. Vamos lá. Eu não tenho isso. Meu problema é entrar nessa faculdade. Eu já coloquei na minha cabeça. Bom, qualquer problema que tiver lá dentro, eu tenho que conseguir alcançar, eu tenho que conseguir resolver, porque é a faculdade, vai ter dessa. Então, nós estamos próximos de resolver o seu problema. Está bem próximo. Se Deus quiser. Falta 30 dias. Então, vamos lá aqui, ó. Nossa Senhora. Então, olha só. O lápis, ele tem 15 centímetros de comprimento e o diâmetro dele, 2 milímetros de espessura, tá? Dentre os valores abaixo, o que mais se aproxima do número de mols presentes nessa grafite é... Famoso, esse cara é louco fazer uma questão dessa. Ele deu o tamanho do lápis, pergunta o número de mols, só que ele te dá aqui alguns dados, né? Por exemplo, assuma que a grafite é um cilindro circular reto, feita de grafita pura, então só tem carbono. A espessura da grafite e o diâmetro, a espessura da grafite é o diâmetro da base do cilindro. Aí vai dizer assim, ó, adote os valores aproximados de, vamos lá, densidade da grafite, 2,2 gramas por centímetro cúbico, massa molar do carbono, 12 gramas por mol, e aqui ele arredondou, aquilo que a gente faz na maioria dos exercícios que envolve essa constante aqui de Avogadro,
tá? A gente arredonda aqui, em vez de colocar 6,02, a gente arredonda para 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1, que é a constante. Então, vamos analisar aqui dentro desses dados que ele te deu para a gente saber quantos, né, números de mols que nós vamos ter aqui na grafite. Primeira coisa aqui, muito mais matemática. Imagina que eu tenho um lápis aqui, ó, esse lápis aqui ele está em forma cilíndrica, como ele diz ali nos dados denunciados. Então, o que ele te deu? Ele te deu que o diâmetro desse lápis é 2 milímetros e o comprimento dele aqui, ó, é 15 centímetros. Então, eu não posso misturar a unidade, né, Zé? De jeito nenhum. Então, aqui, ó, quando eu olho para a densidade, se ele te deu em centímetro cúbico, para a gente facilitar, vamos trabalhar tudo em centímetro, então, que dá para eu cortar depois. Vamos lá, então. Ó. Diâmetro, lembrando lá no Júlio, diâmetro é 2 milímetros. Então, 2 milímetros, para eu passar para centímetro, eu tenho que andar uma casa para trás, né? Decímetro, centímetro, milímetro. Eu ando uma casa linear para trás, eu ando uma casa de 10 para trás. Então, 2 dividido por 10, eu vou ter aqui, ó, 0,2 centímetros, tá? Se eu tenho 0,2 centímetros de diâmetro, o raio é a metade disso, o raio é 0,1 centímetro. Ah, Zé, então, eu tenho que saber o seguinte, para facilitar. Eu tenho que saber qual é o volume ocupado por essa grafite circular aí que está dentro do lápis. Qual o volume ocupado por ela? Ah, então aí ia ficar fácil, né? Se eu quero saber o volume de um cilindro, e aí entra a parte matemática que o Eric gosta de cobrar bastante, envolvendo aqui também não nesse caso, mas ele mistura cone, cilindro, estequiometria, bababá. Estequiometria não. Ele mistura aqui, tá? A parte de trigonometria, né? Aí você tem aqui, qual que é o volume do cilindro? É a área do cilindro, a área da base do cilindro, vezes a altura, que é 15. Ah, então é fácil, né, Zé? Se é um cilindro, eu posso usar aqui πr ao quadrado, né? Sim, você pode usar aqui πr ao quadrado. Aí, πr ao quadrado, Zé, vezes o quê? Vezes a altura. Então, o volume aqui, eu vou usar o valor de π 3,14, vezes r ao quadrado, que é 0,1 ao quadrado, vezes 15 centímetros. Enfim, eu tenho esse volume aqui, ó. Esse volume é 0,471 centímetro cúbico. Ah, mas qual que é o detalhe? É o mesmo detalhe daquela questão da sacarose. Nesse volume aqui, esse volume comporta quantos gramas? Primeira pergunta que eu vou fazer. Esse volume comporta quantos gramas? O volume dessa grafite. Aí, quando eu tiver de posse de quantos gramas, eu faço a proporção, tá? Para eu saber quantos átomos eu vou ter aqui, cerca de quantos átomos eu vou ter de carbono. Então, olha como é fácil, ó. Bom, a gente sabe que massa, então, é densidade vezes volume. Então, a massa. Qual que é a massa que ele te deu, Zé? Aí você vai lá e vê a massa que ele te deu. 2,2, a densidade que ele te deu, aliás. Massa é a densidade, ó. 2,2 gramas por centímetro cúbico. Então, vem aqui e coloco 2,2 gramas por centímetro cúbico. Vezes o volume, ó, calculei em centímetro cúbico. 0,471. Então, eu vou cortar aqui, Zé, ó, centímetro cúbico com centímetro cúbico. O que eu obtiver aqui vai ser em grama. Então, a massa minha vai ser 1,0362, o que, Zé? Gramas. Ah, que legal. 1,0362 gramas. Isso. Essa é a massa que eu tenho contido aqui, ó, dentro desse cilindro de grafite. Então, o carbono é 12 gramas por mol? É. Então, 1 mol, eu tenho 12 gramas. Só que ele quer saber o número de átomos, ó. Em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, em 12 gramas, eu tenho 1 mol que tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Ah, Zé. E aqui? Aqui você vai ter, ó. Qual é a massa que você tem? 1,0362 gramas. Então, em 1,0362 gramas, eu tenho o valor X de átomos. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Vou multiplicar por X. Tá? Então, tá aqui, ó. 12 vezes X, que é igual a 1,0362 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, isso vezes isso dividido por 12. Então, ó, X é igual a 5,18 vezes 10 a 22
tá? Átomos de carbono. Então, nesse exercício aqui, eu marcaria essa alternativa aqui, ó, que é a alternativa C. O que é importante aqui? O importante nesse exercício é destacar, quando você mistura unidades, dá para você fazer perfeitamente, só que você não pode menosprezar a unidade que você está trabalhando, entende? Então, você tem que ter essa unidade, a partir da unidade que você está trabalhando, você tem que fazer exatamente aquilo que está se pedindo. Sempre convertendo da forma mais fácil possível na mesma unidade, para que você não tenha nenhum problema. Agora vem um exercício aqui, já um exercício mais parecido com das provas de uma forma geral e da Unifenos. Mas você vai prestar atenção nesse exercício aqui, que não é um exercício dos mais fáceis. Aí vai dizer assim, ó, o osso humano é constituído por uma fase mineral e uma fase orgânica, sendo a primeira correspondente a cerca de 70% da massa óssea do ser humano. Entre os minerais conhecidos, você vai ter aqui a hidroxiapatita, que é esse mineral aqui, ó, onde você tem cálcio, fosfato, 10 cálcio, 6 fosfatos, e você tem aqui, ó, 2 hidroxilos, tá? É um mineral de estrutura cristalina e estequiometria mais próxima à dos nanocristais constituintes da fase mineral dos tecidos ósseos. Nossa, Zé, que loucura, hein? O problema desse tipo de exercício aqui, pessoal, é que tem um enunciado grande, e esse enunciado grande aqui é fator de inibição para você na prova. Considere que porque você está lendo um negócio aqui, aí na hora que você chega no fim, você tem que voltar no início, aquela coisa. Por isso você vai tirando os dados. Por enquanto não te deu nenhum dado. Só te deu que corresponde a 70% da massa óssea humana. Aí isso aqui tudo, Zé, eu vou ter que calcular a massa. Vai ter que calcular a massa molecular. Então, vamos lá. Considere que os átomos de cálcio estão na fase mineral dos tecidos ósseos. Ó, fase mineral, tá? E que o esqueleto do indivíduo corresponde a 1/3 da sua massa. Então, ó, de tudo que ele deu aqui, duas coisas você tem que destacar aqui, que você vai ter que trabalhar com 70% da massa óssea humana, tá? E que outra coisa que você vai ter que trabalhar, que ele destacou aqui, ó, que você tem que dos tecidos, considere que os átomos de cálcio que estão na fase mineral dos tecidos ósseos e que o esqueleto do indivíduo corresponde a 1/3 de sua massa. Então, você tem 1/3 e tem 70% aqui, ó, para você trabalhar. Aí diz assim, o número de átomos de cálcio de uma pessoa de 60 quilos é... Então, aí você tem aqui, ó, o cálcio é 40, o fósforo é 31, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1, e aqui você tem o famoso número de Avogadro, tá? Que aí, ainda para não ajudar, na hora de você ganhar tempo na conta, ele te dá ainda 6,02 vezes 10 a 23, tá? Mol por menos 1. Aí, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Ó, os dados que eu tenho, 70% da massa, 1/3 de cálcio e uma pessoa de 60 quilos. Ah, então tem que tomar cuidado com esses dados? Tem. Então, a primeira coisa da resolução aqui, a gente vai calcular a massa molecular do cálcio. Ó, desse composto aqui, tá? Que compõe o nosso esqueleto. Então, aqui eu tenho 10 cálcio, então 10 vezes 40. Aqui eu tenho 6 fosfatos. O que é mais fácil aqui, Zé? Você já pega o valor do fósforo e 4 oxigênio aqui, ó, vai dar 95. Então, você pega esse valor aqui e multiplica por 6. A hidroxila, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1, você já pega 2 hidroxilas e multiplica por 17. Aí é fácil. Só que você vai chegar numa massa molecular aqui de 1.004 gramas por mol. Ah, Zé, então eu tenho 1.004 gramas por mol, né? Isso, tem 1.004 gramas por mol. Só que toma cuidado no detalhe. Esse indivíduo ele tem uma massa de 60 quilos. Só que a massa mineral desse indivíduo corresponde a 70% da massa dele, que é água e sais minerais. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você pega 60 quilos, tá? Desses 60 quilos,
você tem 70% que corresponde à massa mineral, ou seja, 0,7 vezes 60, você tem 42 quilos de massa mineral, Zé. Exato, 42 quilos de massa mineral. Ó, e o cálcio, dessa massa mineral, 1/3 dela representa cálcio, que é o que ele está pedindo aqui no enunciado. Ó. Aí ele vai dizer assim, ó, no enunciado, eu não acabei de ler aqui, né? Considere que os átomos de cálcio estão na fase mineral dos tecidos, que o esqueleto corresponde a 1/3 da massa. O número de átomos de cálcio, ele quer saber o número de átomos de cálcio de uma pessoa de 60 quilos. Quantos átomos de cálcio ela tem no corpo? Então, se o cálcio ele representa 1/3 da massa mineral, e a massa mineral dele, tá? Representa 70% da massa corpórea, então essa massa mineral dele é 42, 1/3 de 42, então eu tenho que trabalhar aqui com 14 quilos de cálcio. Uma pessoa de 60 quilogramas, ela vai ter, então, 14 quilogramas de cálcio. Ou seja, 14 mil gramas. Ah, Zé, então vamos lá. Vamos lá, então. Então, o que eu tenho que trabalhar aqui em toda essa forma? Eu tenho que trabalhar aqui com a quantidade de cálcio. Ah, eu tenho que trabalhar com a quantidade de cálcio? Então, olha, toma cuidado com esse detalhe aqui, você tem que trabalhar com a quantidade de cálcio. O Marcelo está mandando aqui. Olha aí o exercício que eu te mandei. Ah, tá. Depois eu resolvo para você, Marcelo. Tá, obrigada. Mandou aqui. Olha só. Então, aqui, ó, você vai ter, então, ó, 40, você vai ter, então, 1.004 gramas, você vai ter aqui, ó, que é igual ao quê? A 10 cálcio. Ou seja, eu tenho 10 cálcios aqui, eu tenho 10 mols de cálcio. Então, 1.004 gramas está para 10 cálcio. Então, você vai ter aqui, ó, 10 vezes. Quanto que vale um mol de cálcio aqui, ó? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Ah, mas quanto de cálcio eu quero na prática, Zé? Eu quero na prática aqui, ó, 14 mil gramas. Então, você tem aqui, ó, 14 mil gramas, eu vou ter um valor X. Ah, então olha só aqui, ó. Aqui, então, Zé, eu vou cortar gramas por gramas e o valor que sobrar aqui vai estar em átomos, né? Exatamente. Então, aqui você vai ter, ó, 14 mil gramas vezes esse valor, tá? Que é igual a 1.004 gramas vezes X. Aí, fazendo essa continha aqui rapidamente, você vai ter quanto que é o valor de X? Bom, o valor de X vai ser 8,39 vezes 10 a 25 átomos de cálcio. Nossa, Zé, então isso aqui é facinho, né? Não é tão facinho assim não, porque você tem que raciocinar em cima do indivíduo que tem 60 quilos de massa corporal, 70% dessa massa corporal dele é a massa mineral, e dessa massa mineral, 1/3 dela, que é 42 quilos, eu vou ter, então, cálcio. Depois que eu conseguir enxergar isso no exercício, acabou o exercício. Aí você vem aqui, ó, e marca a letra C, tá? Seria bem simplesinho. E o último aqui, ó, que é o exercício da Unicamp. Também é fácil, mas não é um dos mais fáceis. Aí diz assim, ó, quando uma tempestade de poeira atingiu o mar da Austrália em 2009, observou-se que a população de fitoplâncton aumentou muito. Aí diz assim, ó, esse evento serviu de base para um experimento em que a ureia foi utilizada para fertilizar o mar. Com o intuito de formar fitoplâncton e capturar o CO2 atmosférico. De acordo com a literatura científica, a composição elementar do fitoplâncton pode ser representada por carbono aqui, ó. Ele tem 106 carbonos, 16 nitrogênios e tem o fósforo. Considerando que todo o nitrogênio adicionado ao mar seja transformado em fitoplâncton, capturando o gás carbônico da atmosfera, 1 tonelada de nitrogênio seria capaz de promover a remoção de aproximadamente quantas toneladas de gás carbônico da atmosfera? Então, 1 tonelada de nitrogênio
seria capaz de remover quantos CO2 da atmosfera? Por que remove? Porque o fitoplâncton realiza fotossíntese. Então, matéria de fotossíntese cai na prova de vocês. Então, se ele realiza fotossíntese, ele está sequestrando o ar atmosférico, está convertendo esse CO2 no ciclo de Calvin-Benson em glicose, e depois de converter em glicose, antes de converter em glicose, durante fotossistema 2, no fotólise de Hill, ele vai quebrar a molécula de água e vai liberar oxigênio para a nossa respiração. Então, ele te deu aqui os dados, ó. O carbono tem 12 gramas por mol, o nitrogênio tem 14 gramas por mol, e o oxigênio tem 16 gramas por mol. Então, tá aqui. Zé, como é que eu vou raciocinar aqui, ó? Nossa, Zé, esse exercício é bem facinho, desde que você enxergue. O composto do fitoplâncton, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 106 mols de carbono que estão reagindo aqui, ó, com 16 mols de nitrogênio. Ô Zé, o fósforo aqui não interessa? Não, não interessa. Só que o problema é que esses 106 mols de carbono aqui, ó, eles, na verdade, eles representam aqui, ó, quanto de CO2 o nitrogênio vai consumir. Então esse carbono, na verdade, aqui, ó, ele está representando o gás CO2, Então presta atenção, se em 106 mols de carbono, quanto CO2 vai ser consumido? Então eu vou pegar aqui, ó, 106 mols de CO2, que é 44 gramas, tá? Vezes 106, que está para 16 mols de nitrogênio. Cada nitrogênio aqui, ó, eu tenho 14 gramas por mol, que é o valor que ele me deu aqui, né? Então, CO2 é 12, com mais 16 vezes 2, 32 com 12, 44. Então, ó, eu quero saber, 1 tonelada de nitrogênio equivale ao consumo de quantas toneladas de CO2? Então, eu faço regra de 3 simples aqui, ó. Então, vai dar 106,44 gramas dividido vezes 1 dividido por 16 vezes 14, tá? Então, aqui você vai ter aqui, ó, o valor de X, aproximadamente 20,8 toneladas. Esse valor de X aqui, tá? Então, aqui você tem o valor de X, ele vai corresponder a 20,8 toneladas. Aí você vem aqui, ó, seria a letra B. Então, você vai precisar aqui, ó, de 20,8 toneladas, tá? Para você conseguir remover esse gás carbônico aí, ó, atmosférico. 20,8 toneladas de gás carbônico para utilizar essa concentração de fitoplâncton para você remover esse gás carbônico da atmosfera, tá? Vamos ver aqui se eu consigo... ver se eu consigo projetar isso aqui, né? Tá. O processo de obtenção do alumínio, metal utilizado, bababá, eletrólise, a bauxita. Peraí, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, Marcelo, porque o problema é projetar. Ver se eu consigo pelo WhatsApp, mas aqui no processo de obtenção do alumínio. Aqui está pequenininho, de obtenção do alumínio. Vamos ver se eu consigo projetar ele aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Acho que deve dar, sim. Vou entrar pelo WhatsApp. Se ele vai sair aqui. Vamos ver. O problema é que ele trava aqui.
ver se vai. Se quiser, Zé, depois você resolve pra mim e manda foto. Peraí, deixa eu ver aqui. Às vezes dá para. Só falta um detalhe. Se fosse o Zoom, não teria nenhum problema para mandar. Ver se eu consigo aqui. Peraí. Pelo menos para a gente fazer o comentário. O problema é que ele desformata. Deixa eu ver se eu consigo achar ele na internet. Na hora que você joga aqui, ó. Mas não é nem a questão. O problema é na hora que você joga ele aqui, ele desformata, entendeu? Dá um Ctrl. Eu estou vendo o exercício aqui. Ele diz basicamente aqui, né? O processo de obtenção do alumínio, ele te dá aqui uma equação aí, ó. Só que é duro que eu não consigo mostrar para vocês. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Acho que dependendo aqui dá para mostrar. Peraí só um minutinho. Vou fazer um comentário aqui, pelo menos. Eu acho que eu vou conseguir. Pelo menos eu vou conseguir, eu acho que projetar aí, tá? Acho que vai dar certo. Vamos ver. Se eu conseguir dar um print nisso aqui, eu vou conseguir. Pera aí. Tem tempo. Tem 15 minutos ainda. Eu ia resolver um exercício de genética de população, mas eu deixo para amanhã. Ah, Zé, vai lendo o exercício, depois o. Como é que fala? Lê a primeira parte, o pessoal pesquisa. Tá, não. Então, vamos ler aqui. Mas eu tinha que pelo menos projetar aí para vocês enxergar que eu estou lendo, senão já é difícil até para entender sem você ver, agora lendo só para o aluno entender. Ah, você compartilhou aí também, né? É, Não, você não ó, compartilhou no grupo, né? quer ver? Mas você não compartilhou no grupo, né? Gente, eu tô mandando aqui, ó. Aí vocês pesquisam. Aí, ó, mandei, Zé, aqui no chat. Então vamos lá. Você mandou aí. Vamos ver aqui então. Eu vou tentar compartilhar. Eu acho que agora vai dar. Deve dar. Não Só sei. copiar no Google agora que já Eu acha. vou compartilhar. Não, eu vou compartilhar o que você me mandou aqui mesmo. Eu acho que vai dar certo. Tá. Do WhatsApp mesmo. Eu acho que vai. Espera. Eu mudei a configuração aqui. Então a gente está no WhatsApp. Deixa eu ver um negócio. WhatsApp. Apareceu o meu WhatsApp aí? Entrou, apareceu, Zé. Apareceu, né? Vai dar certo sim. O Eric Peraí. faz isso. Marcela. Acho que vai aceitar. É esse aqui, né? Aham. Apareceu o exercício que você mandou? Apareceu, aham. Eu tinha que aumentar ele um pouquinho aqui, né? A gente dá zoom.
Bom, mas dá para ver aí, né? Então, Dá, vamos lá. perfeito. Aí vai dizer assim, ó, no processo de obtenção do alumínio, metal utilizado na fabricação de latinhas de refrigerante, ocorre uma etapa de extração do minério, que é a bauxita, que gera um produto intermediário, a alumina, tá? Com rendimento de 100%. A equação não balanceada que descreve a redução do alumínio, a eletrólise envolvida nesse processo é. Aí você vai ter que falar a equação aí, Marcelo, porque Aham. é a L2, né? A L2O3 deve ser É aqui, ó. a L2O3 mais Ma- C, Mais carbono, que aí dá a L vai dar o alumínio metálico, mais CO2. CO2, Aham. é só um CO2 mesmo. Não, você vai ter É, quanto CO2 aí? um CO2. Tá certo, um CO2 de cada. Aí diz assim, ó, se a quantidade média de alumínio, de alumina na bauxita é de 45% em massa, tá? A cada latinha de refrigerante, consome 0,49 mols de alumínio. Então, a massa de bauxita a ser retirada do ambiente para produzir 1.000 latinhas é de aproximadamente. Pera, deixa eu só pegar aqui uma caneta e um papel. Eu achei muito difícil. Espera aí. Aguenta aí que vamos fazer ele aqui. Aqui hoje eu estou no quarto da Letícia aqui, que eu estou com um rapaz aqui trabalhando aqui, que tá fazendo muito barulho. Ô, Renato, pega um bloquinho para mim e uma caneta aí para mim. Bloquinho e uma caneta. Vamos ver aqui o que ele está pedindo. Então, olha só, dentro do que ele está falando aqui, processo de obtenção, etc, tal, do alumínio, 100% de rendimento, se a quantidade média do alumínio... Nossa, Zé, a Renata é bonita, né? Certo. Ela é muito novinha. É sim. Vai pensando que você quer novinho. Ah, é sim, você amata as calças. Que a marca... lá, ela é mais nova que eu mesmo, né? É Quase 6... claro que é. Ela é quase 6 anos mais nova que eu. Nossa Senhora! Você não conhecia a Renata, não? Não! Ué, tá louco. Agora que eu vi ela. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer, resolver aqui, para a gente fazer alumínio mais carbono. Eu vou ter que fazer o balanceamento aqui, viu, Marcelo? O problema aqui, ó, é o balanceamento. Se Na não prova fizer... da Unifenas tá mais difícil que isso ou mais fácil? Não, desse estilo, viu? Nesse estilo? Não sei como é que você... Deixa eu resolver ele primeiro aqui, aí eu Não sabe explicar. como é que é o quê? Hã? Não sabe como é que é o quê? Não, é desse estilo o exercício. O... Não, não sabe o que é... Não falei nada, não sabe o que é o que. Eu não entendi o que você falou. Você falou isso, eu não entendi. Você falou, vou resolver ele primeiro. Não, deixa eu resolver aqui primeiro. Eu mando uma foto para vocês aí, para vocês verem a minha resolução, entendeu? Ah, tá. Ah, eu não vou saber fazer esse negócio na prova, não. Deixa E não quieto. vai saber fazer, Marcelo. Olha só, a bauxita é 55, né, que ele deu aí? É. O alumínio é 55, né? Então, 2 vezes 55 vai dar 102. Então, é 2 vezes 102 gramas, tá? Está produzindo, então, 4 alumínios. 4 mols de Não, é alumínio. 45, viu? 4 mols. Não, alumínio é 55. Não é? Não, 45%, mas eu estou falando a massa molar do alumínio que ele deu aí. O alumínio é 55, a massa Ah, molar dele, ué, aham. né? Tá. Aí você vai ter, ele quer 0,45, o que ele quer aí? 0,45 de bauxita, não é? É, se a quantidade média de alumina da bauxita é de 45% em massa, 45%, 0,45, isso. isso. Então ele quer 0,45 da massa da bauxita, vamos chamar aqui de X, produz de latinha
0 o quê? 0,49. 49 mol. Isso. Muito complicado, muita informação. 49 mol. Não é complicado, não. Que representa a latinha. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, X vai ser igual. Aí vai dar assim, ó. Vou fazer a conta aqui. 2 vezes 102. Faz aí para mim, Marcelo. 204. Vezes 0,49. Vezes 0,49. Dividido por 4 vezes 0,45 vai dar 1,8, né? 0,9. Por o quê? 1,8. 1,8? Isso. Dá 55,5. 55,5. 55,5. Isso mesmo, né? Então, isso 55,5 gramas de bauxita. Aqui de bauxita. Tá. Ele quer para quantas latas? 1.000 latas, né? 1.000 latinhas. Tá. Então, olha só. Então, para 1.000 latinhas, você tem 55,5 gramas para uma lata, certo? Então, ó, uma lata, 55,5 gramas. 1.000 latas, você vai ter aqui X. Então, 55.533. Isso. 55.500, né? Arredondado aí. 533, 55.500. Porque aí 33 deve ser a sequência da... Ou 50... Vamos passar para quilo. 55,5 quilograma. Certo. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar uma foto disso aqui, na resolução. Espera aí. Foto. Aí eu vou ver se eu consigo entrar nela aqui de novo. Vou entrar agora, acho que agora é fácil. Nossa, não achei nada fácil esse exercício. Não, é fácil para eu entrar aqui. Não, envolve um raciocíniozinho, né? Então, vamos entrar aqui, ó. Apresentar agora. Na do Google. WhatsApp de novo, vai. Compartilhar o WhatsApp. Tá, aí eu tenho aqui a latinha. Vou sair daqui. Agora, o problema é sair desse negócio aqui que eu... Onde você tá? Deixa eu ver. Aqui mesmo. Ah, no agora, WhatsApp. aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, tá aí, ó. Tá dando para enxergar aí? Vocês estão vendo aí? Uhum. Então, olha só. Primeira coisa, ele te deu aquela equação do alumínio, né? Ó, o alumínio, que é o trióxido de alumínio, reagindo com carbono, formando aqui alumínio metálico. Tá vendo que o alumínio está sozinho? É alumínio metálico. Liberando CO2. O que está acontecendo aqui, ó? Olha um probleminha aqui, ó. Balanceamento, tá? Porque, na verdade, aí, ó, ele não te deu a equação balanceada. Ele te deu só a equação da reação, né? Então, aí você tem que prestar atenção. Por quê? Porque olha o que acontece com o alumínio. Se o alumínio ele está indo aqui, ó, de mais 3 para 0, você está tendo aqui uma reação de oxi-redução, de redução, certo? Ele está indo do NOx mais 3 aqui, ó, e está indo para o NOx 0. Ah, verdade. Tá? Então, de mais 3 para 0, tem uma redução de 3. Aí eu venho aqui e jogo 3 carbonos aqui direto já, ó. Tá? Então, fico com 3 carbonos de cá, eu preciso de 3 carbonos de cá também. Eu coloquei 3 carbonos aqui para o CO2. Mas por que você colocou 3 carbonos ali? Lembra que a gente faz a variação de NOx dele não foi de 3? Ah, tá. Se ele sofreu redução, aquele valor de delta tal, você joga no outro composto. Aí, se a variação foi de 3, eu jogo no outro composto, que é 3. Tá. Aí, ó, aí eu tenho 3 CO2 aqui, eu tenho 6 oxigênios. 3 vezes 2, 6, né? E aqui, ó, eu tô com 3. Aí eu preciso de 2 de cá, certo?
2 vezes 3, 6. Aí bateu o oxigênio, falta bater só o alumínio agora. Então, se eu tenho 2 vezes 2, 4, tá? Aí eu vou ter 4 alumínio o quê? De cá. Então, a primeira coisa, depois que você escreveu a equação, é você fazer o quê? Você fazer o balanceamento. Terceira Ô, coisa, Zé, mas eu teria que fazer aquele negócio do NOx aí, então? tem que fazer, ué, pra você fazer o balanceamento, ué. Se a Tá. redução aqui, ó, você calculou o NOx aqui, ó, aqui é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6, não dá? Uhum. Ó, 3 vezes menos 2, menos 6. Qual o número somado com menos 6 para dar zero? Não é mais 6? É. Então, mais 6 com menos 6 deu zero. Então, eu tenho 2 aqui, ó, 2 alumínios. A soma dos dois dá mais 6. Quer dizer que cada alumínio aqui é mais 3, certo? Então, esse Tá. alumínio aqui é o mais 3. Então, ele está passando de alumínio mais 3 para alumínio o quê? Para alumínio Zero. 0. Então, ele sofreu uma redução de 3. É o delta, não é? Aham. Se ele sofreu uma redução de 3, você joga a redução no outro elemento que vai oxidar o valor, que é o carbono. Tá? O carbono aqui ele está indo de 0, ó, ele está indo de 0 a mais 4. Então ele está sofrendo oxidação. E como é Então que o você delta, escolhe mesmo o elemento para poder ligar, tipo, para fazer o. Você saber se é OPA ou se é RR? se é o quê? Como é que você escolhe, tipo, o elemento, por exemplo? Como é que você pega o. Escolhe, tipo, AL ou O3? Ah, não. Você vai ter que fazer o número de oxidação de todos eles aqui, ó. Porque eu já bato o olho, eu já vejo, né? Que o alumínio aqui ele é mais 3, ele está indo para o alumínio 0. Mas aí você vai ter que, o oxigênio, por exemplo, ele não sofre nada. Aqui ele é menos 2 e continua menos 2. Já Aham. o carbono aqui, ó, ele é 0. O carbono, tá vendo? Aqui ele é 0, ó. E quanto que é esse carbono aqui, Zé? Ah, o carbono aqui, ó. Aqui 2 vezes menos 2 dá menos 4, então ele é mais 4. Então, o carbono está indo de 0 para mais 4. Então, o carbono ele está oxidando, está aumentando o NOx. O alumínio está reduzindo. Aí eu pego o delta do coeficiente da redução e jogo na frente aqui, ó, do carbono, que vai sofrer oxidação. Eu inverto o coeficiente. Mas para que você entenda essas questões aí, eu vou colocar o link da aula aí, ó, que a gente deu sobre balanceamento por oxi-redução, tá? Da aula que a gente viu no semestre passado. Mas vamos para a resolução do exercício, então. Então, depois da equação balanceada, que está tudo aqui nos coeficientes de proporcionalidade, o que eu tenho aqui, ó? Ele está perguntando para você aí quantos gramas de bauxita que eu vou ter. Então, presta atenção aqui, ó. Essa aqui é a fórmula da bauxita. Então, que é o trióxido de alumínio. Então, ó, eu tenho 2 mols de bauxita. Agora, se eu calcular a forma molecular aqui, ó, do Al2, tá? O3, qual que é a forma molecular que eu tenho, Zé? Aí eu preciso do O3? Não, eu não preciso do O3. Ele está perguntando da bauxita pura. Ele quer saber aqui, ó, desses 4 alumínios aqui, quanto que eu vou formar aqui de alumínio na forma molecular? Tá? Na forma, aliás, metálica. Então, aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2 aqui, eu tenho 4 alumínios, certo? Não tem 4 alumínios aqui? Quanto que é a massa que ele te deu do alumínio aí no enunciado? Qual que foi a massa do alumínio que ele te deu? Peraí, deixa eu olhar aqui. A massa do alumínio é de 27. 27. Então, vamos lá. 27 com 27, quanto que dá? 54. 54. 54. Aí você vai ter aqui 54 de alumínio, vai dar 27, 54. Você tem 2. É 54 ou 51, hein, Marcelo? Não, é 7 com 7, 14. Fica 4, vão 1, Não, 40. não. Tô falando do alumínio aí que você tem aí, ó. Não, o alumínio tá 27. 27 o alumínio? É. Então, 4 vezes. Então, 4 alumínios aqui, ó. Mas não tem problema. Então, se você pegar aqui, ó, 4 alumínios, que vai dar 2 alumínios aqui, ó, vai dar 51, vai dar. Eu vi um alumínio, acho que era 25,5 o alumínio, viu, Marcelo? Mas tudo bem, isso aqui a diferença aqui vai ser muito pouco significativo. Aí eu peguei essa massa aqui, ó. Então, a massa do alumínio, 2 alumínios aqui, vai dar 102 vezes 2, já que a gente fez o cálculo assim, ó.
está produzindo quantos mols de alumínio aqui, ó? Está produzindo aqui, ó, 4 mols de alumínio, certo? Aí ele quer saber o seguinte, o que ele deu no enunciado lá? Ele falou de 45%, o que ele falou aí? 45% é em massa. Sim. E cada latinha de refrigerante consome 0,49 mol de alumínio. Isso. Então, cada latinha de refrigerante consome 45% em massa, então eu coloquei 0,45 na massa, que vai consumir quanto aqui? 0,49 mol. Então, o alumínio que você tem nessa reação da bauxita aqui, ele representa 4 mols. Cada 45% de massa da latinha, 0,49. Aí eu fiz aqui uma regra de 3 simples, ó. Eu multipliquei isso vezes isso, que você fez aí a conta, certo? Aí você chegou nesse valor aqui, ó, 55,55 gramas de bauxita presente em uma latinha de refrigerante. Então, se uma latinha tem 55,5 gramas, 1.000 latinhas vai ter quanto? Vai ter X. Então, X vai ser igual, tá, a 55.500 gramas ou 55,5 quilogramas. Então, assim, é um exercício fácil. É fácil para você fazer o cálculo estequiométrico aqui, ó, tá? Só que lembrando que eu estou usando aqui, ó, 25,5, viu, Marcelo? Que eu estou usando aqui, que na hora que você falou do alumínio, a gente usa o 25,5, que é o normal. Tá. 25,5, aí deu 25,5 vezes 2, aí vai dar 51, né? 51. Não, mas tem a resposta, 55,5. Não, estou dizendo aqui, ó, nessa massa desse alumínio aqui, eu estou usando o 25,5, que é o normal. Aí 2 dá 51 e 2 dá 102, tá? Então aqui, ó, você vai ter então o valor total 55,5 quilogramas. O exercício é fácil, é proporção só. O único problema desse exercício aqui, ó, é o cálculo do número de oxidação, só esse. Tá? Você tem que saber aqui fazer o balanceamento. Se errar no balanceamento, você erra todo o exercío. Eu vou colocar aí o link da aula sobre que a gente deu no semestre passado, aí para você rever essa aula aí, que vai ser interessante. Se você tem alguma dúvida com relação a balanceamento por oxirredução, tá? Então, aí você tem que dar uma revida, dar uma reveja essa aula. Então, na bauxita, eu tenho esse valor de grama aqui de alumínio para 4 mols e 45%, tá, da massa que eu quero saber da latinha, eu vou ter 0,49 mols. Então, no total, para 1.000 latinhas, para uma latinha eu tenho 55,5 gramas, para 1.000 eu tenho 55,5 quilogramas. Beleza? Certinho, Zé. Muito obrigada, viu? Finalizando aqui, porque vai entrar agora. Quem que entra agora? É o Eric? O Eric. Já deve estar esperando já. Eu já até dei uma estourada no tempo aqui. Valeu, então, beleza, Zé. então. Depois só mandar aí que eu resolvo, tá? Então, falou. Beleza. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.